Fala, meu leal! Ele tá chegando aqui nos estúdios do Podquinho. Ele que é professor, historiador, geógrafo, sociólogo. Então você sabe que hoje o papo vai render muito, porque o professor Matheus Leal tá chegando aqui nos estúdios do Podquinho. Bora conferir esse programa? Então bora! E sejam bem-vindos a mais um episódio do Podquinho. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você que está aí de manhã, de tarde, de noite e escolheu esse conteúdo que, olha, o nosso convidado já está aqui. E o que não vai faltar é assunto, tá? Mas como eu sempre falo, você em casa deve estar cansado de ouvir aquele combo bacana. Se inscreve no canal, compartilha, comenta. Acabou de assistir essa entrevista? Vai lá, porque a gente tem quase 40 entrevistas no nosso canal. E olha só, a gente tem uma meta até o dia 4 de abril, aniversário desse lindo que vos fala, atingirmos 1000 inscritos no canal do Podquinho. É fácil, tá? Por que é fácil? Porque é de graça, não dói e você faz isso no máximo em 15 segundos. Ai, que maravilha. E ainda faz o quê? Que esse programa, que esse canal, que a gente possa crescer e aparecer cada vez mais. Falou? Combinado? Então bora lá. Então agora, como vocês já sabem, ele que é professor, historiador, geólogo, sociólogo e fã da Disney, o meu professor Matheus Leal, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, né, com essa pessoa que eu falo que é energia pura, né? Ah, seu lindo. Tem pessoas que são vela e tem pessoas que são luz. Vela é quando a gente pede para uma pessoa ajudar, então ele vem e ilumina naquele momento. Luz é a pessoa que emana energia o tempo todo. E eu cavei pra estar aqui, né? Menino, você... Eu dei uma cavada de leve, eu tô aqui, sentou aqui Dedé Santana, agora sento eu. Aqui, ó, mesmo nível. Chupa você que não sentou aqui ainda. E engraçado que você falou uma coisa, eu cavei para estar aqui. Vou contar pra vocês como é que Matheus vem para aqui. Eu já conhecia Matheus aqui, Matheus é uma figura conhecidíssima aqui na Baixada Santista. A gente já se conectou via rede social, já se encontrou no meio da rua, e eu postei alguma coisa, eu não lembro de quem era, que eu postei que você comentou. Sim. Aí ele escreveu assim, eu gostaria muito de ter a relevância para um dia sentar nessa poltrona. Falei, como assim relevância? Deixa de bobeira. Vou marcar essa entrevista. E cá está você, extremamente relevante, mas eu comecei falando que você é um montão de coisa. Sim. Professor, historiador, geógrafo, sociólogo. Eu quero saber o que primeiro veio na tua vida. Vamos lá. Eu sou filho de professor, neto de professora, né? Meu falecido pai era professor de geografia, minha mãe é professora de biologia aposentada e minha avó era professora de matemática. Uhum. E eu cresci a vida toda ouvindo diversos elogios ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, pela postura como professor. Mas, quando eu era menino, o meu sonho era ser enfermeiro. Nada a ver com o professor. Eu adorava cuidar das pessoas, eu adorava cuidar das pessoas da minha família. Né? Mas, ao longo do tempo, as questões das perdas foram machucando de uma forma que eu não soube lidar. E eu falei, não, talvez eu não consiga passar a vida com essas sensações. Me formei em comércio exterior, né, pela FATEC. Né, como diz minha mãe, ou você é muito bom em tudo ou você não é bom em nada, você está tentando de tudo. Fiz comércio exterior, trabalhei na área durante 7 anos. Né? Quando eu acabei saindo, uma coisa que também ninguém sabe, sou professor de dança de salão há 11 anos. Ah, mas a gente vai acabar esse programa Isso com uma eu não dança contei, aqui. eu sou professor de dança de Bota salão há 11 anos. E vamos dançar no final. Do samba, bolero, forró, na aerodança há 11 anos. E fiquei vivendo de dança. Aí, quando eu perdi, meu pai faleceu em 2018, eu falei, eu vou ser professor. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar. Foi quando eu fiz faculdade, me formei, comecei. Aí fiz história, me formei historiador, né? Veio o processo pandêmico, né? Comecei a fazer pós-graduações, porque ficava em casa e tudo mais. Comecei a fazer pós. Comecei a entrar mais nesse mundo literário, que é o meu, né? Comecei a comprar livros e livros e livros, e ler e consumir. E virou um vício que não parou mais. Estudar, ler, consumir informação, criar opinião, ajudar as pessoas a criar um senso de reflexão, não impor opiniões. Dar o caminho para você refletir e pensar o que você acha. Te dou as informações e você reflete. Então, começou nesse processo, desde menino, vendo o reflexo. E o mais curioso, se você me permite trazer um bastidor assim... Bora.
Hoje em dia, eu moro no mesmo apartamento há 37 anos. Quando eu era pequeno, o meu pai, eu andava de mão dada com meu pai, todos passavam na rua. Ô, professora, professor, como é que tá? Tudo bom? Meu pai faleceu. Hoje, eu com 37 anos, o desenho é o mesmo, só que comigo. A maioria não sabe meu nome. É só o professor. Ah, o Matheus faleceu, ninguém sabe. O professor fala, o professor. Então eles falam, professora. Então o que eu admirava meu pai, ver o meu pai ser reconhecido, hoje eu faço o mesmo papel. Sim. E assim, não há nada mais satisfatório do que essa sensação. Você está falando, eu não sei se essa pergunta cabe, mas você falou que você estudou para uma coisa, queria ser outra e se tornou professor logo após o falecimento do seu pai. Sim. Você acha que essa escolha de ser um professor, reproduzir a profissão que seu pai tinha, foi uma forma de lidar com o luto da perda dele naquele momento? Olha, quando eu comecei o meu tratamento, quando eu voltei para a psicóloga após o falecimento, ela falou para mim, você pode estar reproduzindo um comportamento. Ela falou, sabe quando você vai perceber se é ou não? Se você tiver satisfação em fazer. Porque uma coisa é eu fazer porque eu quero provar alguma coisa para alguém. Outra coisa é eu ter satisfação. E assim, é o que eu falo, eu entro em sala de aula, eu esqueço do mundo. Eu esqueço tudo que você possa imaginar. Eu tenho, já cheguei a dar aula, ir para a escola, minha mãe 40 graus de febre em casa, não larguei minha mãe, né? Ela me avisou no meio do caminho e eu precisava trabalhar, eu esqueci. Porque assim, é uma paixão que eu tenho. E eu tenho, modéstia à parte, eu tenho amizade com os meus alunos. Cara. Os meus alunos me veem na rua, eles gritam, eles vêm falar comigo, me abraçam, pedem conselhos amorosos. E eu acho que é mais do que ser só um professor, é ser um guia. Eu não gosto da palavra guia porque parece que é uma coisa meio religiosa. Mas assim, eu ajudo a encontrar caminhos. Sim. Né? Eu dou uma visão, às vezes, de fora da família. Tenho uma responsabilidade muito grande. Mas pode ser que no começo possa ter sido... O primeiro passo pode ter sido para lidar com o luto. Quando você fala de professor, por exemplo, eu lembro dos meus professores. Quando você fala de guia, de alguém que te iluminava ali e tal. Eu, por exemplo, hoje tenho 42 anos e eu ainda tenho contato com a minha professora da 4ª série. A professora Vera Lúcia, um beijo. Ela vem meu podquinho toda semana. E todo dia, 4 de abril, ela manda um áudio cantando para mim. Assim, todo dia ela me enche com aquelas figurinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Menino Jesus e todo mundo manda sempre. Mas no dia 4 de abril ela manda um áudio cantando, me dando um feliz aniversário e tudo mais. Então é muito importante quando você fala dessa amizade, desse vínculo, porque muita gente, dependendo da história que tem de vida, o professor é a corda, é o respiro. Né? E você dizer que você tem amizade, que você se preocupa além. Quando a gente começou a dizer que você ia estar aqui, a Mariana, um beijo, filha do Rodrigo, ela mandou um áudio falando: Beijo, Mari. Ele é muito legal, ele é muito bacana, ele foi substituto de um outro professor e tudo mais. Ela queria vir, inclusive, mas a gente está gravando à tarde, ela está em aula. Então, eu acho que essa é a resposta que você está fazendo um bom trabalho. Sim. É assim, além de ser uma boa resposta, eu vou falar uma coisa talvez... Pode se emocionar aqui? Por favor, a gente quer o corte do choro. Muitas vezes, eles me ajudaram mais do que eu ajudei eles. Porque, assim, muitas vezes, eu fui mal e voltei bem. Porque muitas vezes, assim, eu não tenho filhos, né? Tenho uma família extremamente pequena. Então, assim, eles são uma extensão da minha alegria, né? E assim, você ter a sensação de que, por exemplo, bateu o sinal, nem todos os alunos saem correndo. Alguns ficam ali para falar, para te cutucar, ficam apagando as palavras na lousa para te irritar. Alguns não querem ir embora. Lógico, outros têm. Eu entendo que escola não é necessariamente a Disney. Não é. A gente sabe disso, a gente já foi aluno. Mas se você puder ser se você puder aliviar essa pressão que é a escola e todas as cobranças e as matérias, e o aluno que fica um pouquinho mais, ou que no intervalo, ou que você está dando aula no andar de baixo, ele desce só para te pentelhar na anotação. Tem professor que não gosta. Tá fazendo aqui minha autoridade. Eu adoro.
Isso não quer dizer que precisa me pentelhar toda Deixa eu falar, hora, você tá? que é aluno do professor Ok. Matheus, por favor, invada a sala dele no meio da aula, apague a luz e saia Principalmente correndo. quando é aula única e não aula dupla, que eu tenho desespero pra passar conteúdo. Exatamente. Mas eu acho que esse teu sentimento tem a ver com amar o que você faz. Sim. Eu acho que tem profissionais, diferente da área, e aí é a minha opinião, que fazem o que fazem porque amam, e não só pela grana. Grana é necessária, a gente precisa trabalhar para viver, é assim que funciona, mas pessoas como você que se emocionam ao falar da sua profissão, né, e o quanto eles te ajudam, às vezes mais do que você a eles, é o que diferencia um profissional que faz por amor e o que faz só pelo dinheiro. Sim. E esse negócio de voltar acontece comigo aqui também no Podiquinho. Que nem hoje eu estou passando por uma situação muito séria, familiar, enfim, aí eu vim meio assim, mas quando você chegou com a sua alegria e tudo mais, começou a conversar e a câmera liga, vira uma chave. Sim. E aí eu acabo absorvendo a alegria do convidado e isso transforma, né? Isso vai mudando a energia e é isso que chega na casa das pessoas. Eu acho bem legal, desculpa te interromper. Pode continuar. Eu acho legal que a gente construa mundos. A gente não, eu falo, a gente não tem um mundo só, a gente tem mundos. Eu tenho o mundo da minha casa, que é de uma forma. Eu tenho o mundo da minha sala de aula, que é de uma forma. Vou te dar um exemplo, a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Você falou para mim, eu sempre te vejo ou sozinho ou com o teu cachorro, tal. Muitas pessoas me veem sozinho, por exemplo, no Gonzaga, almoçando, ou levando um livro, alguma coisa. O que elas julgam por naturalidade? Tá triste. Porque Tá sozinho... Se elas soubessem como eu gosto da minha companhia, e não tá se achando, não é isso. Eu gosto de estar comigo, eu gosto de carregar um livro. Assim, eu sempre encontro alguém, eu sempre bato um papo, mas assim, eu gosto de estar comigo, eu tenho mundos. Uhum. E a rua, ela é uma extensão da sala de aula também, porque o que encontro de aluno na rua... E assim, eles me tratam da mesma forma, sim, com o mesmo carinho, fazem questão. Então assim, você ter vários mundos, como você tem o teu mundo aqui. Não importa o que tem lá fora. Nesse momento, esse é teu mundo. Uhum. Pode estar caindo o mundo, chovendo. Você está fazendo o que você gosta. Sim. Depois você vai sair daí e fala, tá bom, vamos lá. Vamos resolver o que tem para resolver. Mas aqui, e outra, quem está assistindo não tem culpa do que está acontecendo. Eu sou dessa extrema opinião. Entendeu? Às vezes tem gente que senta aqui, a gente fala nos bastidores, que eu não vou falar quem é, mas às vezes, que as pessoas elas vêm meio fechadas, elas vêm, e não é por timidez, né? Acho que elas trazem muita coisa, né? Muito desânimo e tudo mais, e esquecem que aqui é um programa de entretenimento, que a gente pode falar sobre coisa séria, mas também tem que trazer a leveza para quem está em casa. Quando você era pequeno, você falou que você queria ser um monte de coisa, né? Mas o que você brincava quando você era pequeno? Cara, eu sempre fui de brincar na rua, embaixo do prédio, tal. Na época que se brincava na rua, né? Hoje... Na época que era mais tranquilo, tal. Mas eu gostava muito de brincar, assim, de Power Ranger. Tipo, vamos... Você era qual? Eu era o vermelho. Hétero. Eu era rosa. Eu era o vermelho. Eu era rosa, certeza. Sabe por quê? Porque do grupo do prédio eu era o mais velho. Olha, eu era então, rosa, eu namorava o vermelho e tinha um caso com o branco. Já era safado desde pequeno. Não tinha o branco. Quando eu brincava, não tinha o branco. Não tinha o branco? Não. Que o meu branco e o verde eram o mesmo. Então eu tinha que virou o vermelho. Acho que talvez tenha virado vermelho em algum momento. Acho que não. Você de casa deve saber. Você escreve aqui pra gente. Acho que o Jason era o vermelho e tinha o Tommy, que morreu já, inclusive. Um beijo, Tommy. Não era o Jason? O Jason era o vermelho. Ah, tá. O Tommy era o branco e o verde. Isso. Que ele tocava uma flauta com uma máscara que não tinha boca. Exatamente, aquela flauta. Maravilhosa. Que não tinha boca nenhuma. Mas eu era rosa, namorava o vermelho e tinha um caso com o outro. Ó, gente, estragando a sua infância. A infância mostrando que não tem como tocar flauta com capacete. Ok, obrigado. Tchau. Então, assim, você brincava comandos em ação. Eu também tinha comandos em ação. Muito comandos em ação. Eu nunca fui aquela criança de jogos. Nunca fui muito de jogos. Era mais de boneco, de carrinho, de... Você tinha muito negócio de, por exemplo, desenhar, pintar, escrever. Ótimo. Nossa, tu me desbloqueou uma memória agora. Ótima, maravilhosa. Excelente. Toda sexta era o dia da pizza com desenho. Pizza com desenho? Pizza com desenho. Eu não desenhava na pizza, Esse tá? que eu ia Pelo amor de falar. Deus. Pegava a mussarela, rasgava. Não, o meu pai trabalhava até tarde, dava aula à noite. Eu ficava com a minha mãe na sala. Eu pegava a mesa da sala, desenhava ou pintava, minha mãe assistindo novela ou filme, e ela pedia uma pizza. Toda sexta a gente fazia isso. Que legal. Era um ritual de família. Aí meu pai chegava,
Ele ficava, na sexta ele saía com os amigos para tomar cerveja. A princípio são amigos que hoje eu saio para tomar cerveja. que eram meus professores, hoje em dia são meus colegas de profissão. Eu sento com eles para tomar cerveja de vez em quando. E eu sentava, desenhava, comia pizza com minha mãe, esperava meu pai chegar e ia dormir. Era o ritual de sexta-feira. Você desbloqueou uma coisa que eu não lembrava. Ah, menino. Mas tinha isso, era mais boneco, era mais coisa de ação. É porque, não sei se é uma regra, né? Acho que nem precisa de uma regra, mas quem hoje, depois de adulto, acaba indo para uma profissão como a sua, por exemplo, como a minha, eu acho que teve a criatividade muito exacerbada quando pequeno. Sim. Né? Os meus bisavós, eles me incentivavam muito. Eu lembro que a minha bisavó armava tábua de passar, ela comprava aqueles papel manteiga, aqueles livrinhos de colorir, e eu fazia, sei lá, 4 desenhos iguais. E eu passava ali, meu filho, o dia inteiro. E dançava, e botava o Walkman, você não sabe o que é Walkman, vai no Google. Botava o Walkman de fita aqui, ó, a musiquinha aqui da Xuxa, ó, a que fazia o meu programa com 8 anos de idade. Você que tá em casa, eu tinha o Discman da Sandy Júnior. Mentira! Eu tenho até hoje. O Discman do Sandy Júnior. Não vale uma nota isso hoje, você é tô bobo. guardando, eu vou esperar mais uns 10. Espera morrer. Deixar minha mãe bem. Falar, mãe, tô te deixando de herança esse Discman. Não aqui. você, deixar eles morrerem. Não que eu... Gente, pelo amor de Deus, Sandy Júnior não morre agora. É mais a Sandy, no caso. Não, né? não, o Júnior também não. Ih, achamos só um fã da Sandy aqui, ó, não tem como. Não, mas acho a Sandy excepcional. maravilhosa. Vocês viram eles no BBB? Vi. Aí acabou a entrevista aqui, né? Você aí que tá assistindo BBB, tá legal não. Não tá bom BBB não, Nossa, né? que elenco bacana, hein? Não tá bacana não, Personalidade. né? Mas vamos voltar ao foco. Você como professor, qual que é a parte mais difícil de lecionar hoje? Cara, a parte mais difícil de lecionar... Tem 2. Manter a atenção dos alunos. Ter que se virar para manter a atenção, coisas novas e tudo mais. E lidar com alguns pais. Os pais, às vezes, são piores que os alunos. Por quê? Não é assim, eu vou te falar que as experiências que eu tenho, graças a Deus, 90% são ótimas, tá? Mas tem pais que terceirizam a educação. Sim. A escola não educa, ela ensina. Uhum. A educação vem de casa. Mas tem pais que, graças a Deus, nas minhas experiências são muito poucos, que eles querem que você ensine a ser educado, e se você não ensinou da forma que ele quer, ele vem em cima de você. Então, assim, o aluno ele vem para a escola já sabendo bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença, posso ir ao banheiro? Posso beber água? Por favor, obrigado. Uhum. Então, assim, às vezes tem aluno que não vem assim. Porque às vezes ele não vê o pai e a mãe fazer. Sim. Então ele não tem um exemplo. E criança ele reproduz o que ele vê, não adianta. Ele não construiu uma psique para desenvolver como ele vai agir. Ele é um reprodutor. Se você tem um filho e você não lê, dificilmente o teu filho vai ler. Uhum. Porque você não dá o exemplo. Você passa o dia no celular, você manda teu filho não ficar no celular. E outra coisa como a tecnologia ela vem encurtando os conteúdos de 15 segundos. Eu vi a história do Brasil em 30 segundos. Você em casa, 30 segundos para a história do Brasil. Tipo assim, é muito assustador você pensar que você trocou 2 aulas por 30 segundos. E eles querem 30 segundos. E eu vou te falar, até nós somos até um pouco reféns disso. Às vezes a gente não tem paciência. Nenhuma. Pega um Reels de... É Reels que fala ainda? É Reels que Senhora. fala. 37 anos, gente. O Reels de 1 minuto, eu já não tenho paciência com 1 minuto. Você sabe que essa pergunta sobre a tecnologia estava para a gente fazer aqui. Eu acho que o mundo, a gente que é de uma geração sem internet, por exemplo, eu vou falar tá? Eu tenho uma impressão que hoje é tudo muito para ontem. Sim. A gente ouve o áudio no 2, a gente não tem paciência do vídeo 1 minuto, a gente está sempre, meu Deus do céu, correndo e tudo mais. E eu acho que isso tem um grande efeito negativo na educação. Né? A gente teve agora, eu não sei quanto tempo faz, eu soube dessa informação recentemente, da proibição dos celulares nas escolas. Né? E aí mostra uma reportagem que os alunos estão reclamando dessa ausência. Né? E aí eu lembro que quando a gente era mais novo, na nossa época, que não tinha um celular... O momento da aula, da escola, do prestar atenção, era ali.
Sim. Você tinha que anotar, você tinha que prestar atenção. Se você não anotasse, a professora ia apagava, tinha um tempo. Você tinha o recreio, por exemplo, que você confraternizava com todo mundo, brincava de amarelinha, tal. Ah, mas hoje é outra época. Eu concordo. Mas eu acho que muita coisa se perdeu por conta da tecnologia. Veio muita coisa boa, muita coisa favorável, né? Mas muita coisa diminuiu a oportunidade que as pessoas têm de pensar. Sim. Por exemplo, a gente tem uma brincadeira mais pra frente sobre a inteligência artificial. Aí eu vou fazer um trabalho sobre, sei lá, cebola. Aí a pessoa coloca lá, criaram um texto, não sei o quê. Ela imprime aqui e entrega pro professor. E ela não aprende nada com aquilo. E esquece de tirar até o link do que fez. Já peguei trabalho que veio até o link. Falei, cara, você não teve o trabalho de tirar o link. Mas o que você entende Você que tá hoje? em casa, você sabe que foi você. Se você quiser dar a premileta do nome, só pra... Não, tirou 0. É que você... No final vem a planilha. Tadinho do bichinho. Mas você que hoje lida ali, cara a cara com essa galera, você acha que a tecnologia veio pra ajudar ou pra atrapalhar? Então, eu vou usar 2 frases para contextualizar, são 2 frases que eu utilizo bastante. A tecnologia, ela aproxima os distantes e distancia os próximos. Boa. Ela aproxima os distantes, faz com que eu tenha contato com a minha tia que mora no Rio Grande do Sul, mas faz com que eu não precise mais tomar cerveja com meu amigo que mora a 3 bairros da minha casa, porque eu posso falar com ele por áudio. Uhum. E a outra frase que eu uso, que não é uma frase, é uma ideia, a culpa não é da internet, é de quem usa. Porque eu conheço pessoas que usam a internet para pegar conteúdos fantásticos e... Assim, não vamos ser hipócritas. A gente perde tempo com futilidade na rede social. Uhum. Ninguém assim vai, eu passo dias. Se você olhar as minhas abas, são só jornais e revistas. Não são. Eu estava assistindo Cavaleiro do Zodíaco, The Lost Canvas agora, antes de me empregar. Maravilhoso. Entendeu? Tipo, Asgard de Touro tava lutando. Tipo, contra o Cagarro de Benu, pelo amor de Deus. Mas assim, dá pra você usar pra coisa boa. Sim. Dá pra você acessar, mas aquele negócio, tem o exemplo. O professor também dá o exemplo. Porque assim, eu falo sempre, o professor, ele não é só o que ele faz em sala, a extensão dele, a rede social é uma extensão do teu trabalho. Claro. O professor ele não é julgado só pela sala de aula. Se eu dou uma aula, gente, tem que ter postura, tem que não sei o quê, tal. À noite eu tô postando bêbado, dirigindo bêbado, tô, sei lá, gritando, chutando cone na rua. Que exemplo que eu tô dando? É verdade. Se você olhar minhas redes sociais, não porque eu não sou de beber também, nem de chutar cone na rua. Que bom, graças a Deus. Já passou essa fase. Mas assim, eu dou exemplo até nas redes sociais. Porque assim, eles pegam esse exemplo. Só que assim, o que acontece? Essa facilidade do pronto... tu lembra da Larousse? A enciclopédia. A enciclopédia? Você tinha que abrir, pegar a definição, construir um trabalho para entregar. Hoje não. Trabalho sobre Guerra Fria. Imprimiu. Por isso que trabalho meu é só escrito, não é impresso. Eu não aceito. O aluno escreveu a referência que ele pegou. Pelo menos escreveu, né? Eu bato muito nessa tecla. Tem que escrever. Mas imprimir é mais fácil. Tem que escrever, tem que saber escrever. Então, assim, o problema maior é pegar tudo pronto. Não precisar buscar, não cavucar para achar. São todos? Graças a Deus, não. Sim. Tem muitos alunos que montam um trabalho, capa, desenho. Tudo bem que não adianta fazer capa também e não ter conteúdo. Mas, assim, montam um trabalho bonito, fazem questão. Sim. Os pais acompanham. Os pais fazem juntos, os pais cobram. Eu sei que tem muito pai e mãe que trabalha, tal. A vida real é outra. Mas assim, o vir tudo pronto é que dificulta esse processo todo. Falando em sala de aula, eu quero saber o seguinte, professor. Eu vou te falar algumas frases e você vai me dizer se isso pode ou se não pode na sua sala de aula. Pode ser? Pode. Pode levar maçã pro professor para dar aquela puxadinha no saco? Olha, eu cresci com o professor Girafales recebendo maçã. Temos uma referência excelente. Então pode levar maçã.
Você que é aluno do professor Matheus, por favor, a partir de quarta-feira, maçã. Se quiser substituir café, também é ótimo. Não um saco de café, o café pronto para eu tomar. Obrigado. Tá. Pode colar na prova? Se eu não pegar, Tu como aluno colava na prova? não. Mateus. Não colava, eu era Gente, péssimo. desliga rapidinho só pra ele responder. Vou explicar para você por que eu não colava. Eu não sabia colar e eu era filho de professor e era bolsista. Se eu fosse pego, eu perdia a bolsa. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu era tão burro pra colar. Prova de matemática. Eu peguei a tabuada de 2 ao 9. Aí eu coloquei assim, 2 vezes 2, 4. Aí eu cortei o papelzinho. 2 vezes 3 é igual a 6. Eu cortei o papelzinho. Peguei até o 9, tá? Peguei aquilo, botei num copo Meu e Jesus. coloquei assim embaixo da cadeira. Aí assim, tá lá a prova, aí eu pegava o papel. Não, 7 vezes 1 não é esse. Ou seja... Aí ainda colava, puxava o mesmo. Exatamente, menino. Pra colar Você não pegou a sirvo. época do lápis de tabuada? Peguei, mas não podia usar. Não podia, eu peguei a época do lápis de tabuada. É, eu fazia isso. Eu pegava o lápis de tabuada e deixava. Escrevia com outro. Porque se eu apontasse o lápis de tabuada, Apagava ia a sumindo. tabuada. Exatamente. Eu deixava, fingia que escrevia, olhava o lápis de tabuada. Você já respondeu, mas eu vou perguntar de novo. Pode usar IA pra fazer aquele trabalho difícil? Pode usar o quê? IA, inteligência artificial. Para desenvolver um raciocínio, pode. Para me entregar pronto, não. Fechou. E eu sei quando é o aluno que escreve e quando é o IA que manda. Fica ligado que ele é ligado também. Pode oferecer um Pix pra ganhar 10 na prova? Não. Nem de 1.000? Nem de 1.000. 10 mil? Isso é suborno, galera. Não pode, hein? Ah, não sigam essa orientação do tio Kim. Pode bater no aluno pra pegar o lanche dele no intervalo? Não. Você apanhava ou você batia quando era pequeno? Eu mais apanhava. Você apanhava? Ah, Eu eu também. sempre fui bobo. Eu também apanhava. Nossa senhora. Falei, era filho de professor, não podia fazer nada, cara. Meu pai tava no corredor. Mas isso era uma coisa contra você em algum momento, não Com era? todos. Ah, lá o filhinho do professor. Em que momento, cara? Não era, tinha um né? momento bom. O momento bom era o final do mês que eu não precisava pagar o boleto. Excelente. Mas assim, durante o mês, não podia fazer nada. As crianças me chamavam de Clodovil. Eu nem sabia o que era ser o Clodovil naquela época, mas... Eu era enfim. o Orlandinho, filho do Orlando, professor. Orlandinho. Pode faltar na aula pra vir assistir o Podiquinho? O meu pode. Ah, galera, terça-feira todo mundo com ali, ó, Mariana. tá todo... Não, mentira. Você fez muito bem em não faltar na escola, ok? Assiste depois. A gente vai continuar o nosso programa depois do intervalo. Vamos falar um monte de coisa ainda. Não sai que a gente já volta. E aí, tá gostando do nosso programa? E se eu te disser que você pode fazer parte dele? Se você tem uma empresa ou uma marca e quer aparecer aqui durante a nossa entrevista ou no intervalo, é fácil. É só mandar uma mensagem nesse telefone ou através desse e-mail que a nossa produção vai te contar como é que você pode fazer parte do Podiquinho. Vem que a gente tá te esperando. Estamos de volta com mais um episódio do Podiquinho. Vocês estão vendo que o que não falta é assunto com o nosso convidado que está aqui, ó, tranquilo. Está vendo esse programa hoje na terça? Pode faltar para ver o Podiquinho. Ele já falou no primeiro bloco. Mas o que a gente não falou sobre você no primeiro bloco é que além de você ser tudo isso, você também é muito fã da Disney. Muito. Não é? Mas eu quero saber se você realmente é fã da Disney, Ai, meu Deus. começando te fazendo passar vergonha no começo desse segundo bloco. Que legal. Eu vou te trazer algumas frases Tá. e você vai me dizer de qual filme é essa frase. Não tem 20 horas pra pensar, Que legal. tá? Super planejado, né? Mas Só aqui, que não. amor, aqui é no ao vivo. A gente não combina, a gente quer ter o corte da vergonha do nosso convidado. Meu Deus. Produção, 10 segundos pra ele responder. Pode Bora. começar? Não, mas vai. É isso. Para conseguir o que quer, você deve... Peraí. Que eu não estou entendendo a minha letra.
Peraí. Qual é a chance de eu não acertar nenhum? Tá. Não tô tendo a minha letra. Agora vai. Para conseguir o que quer, você deve olhar além do que você vê. De qual filme é essa frase? Nossa Senhora. Rei Leão? Rei Leão 1, 2 ou 3? Você de casa ouviu, ele queria o filme. Tá, mas é Rei Leão. Mas Rei Leão qual Rei Leão? Tem 3. Eu acho que é o primeiro. Pé. Resposta errada É o Rafiki? número 3. É o Rafiki que Não fala? sei quem falou, aí você realmente vai ter que assistir o filme pra gente poder assistir. Você Mas de é casa, do Rei comenta Leão. aí qual é. Rei Leão 3. São seus defeitos que fazem você... São seus defeitos... Tudo bom. São seus defeitos que fazem de você uma pessoa única. De qual frase é esse filme, professor Matheus? Não faço ideia. Querido, vamos lá. Quero chute. Eu tô sendo exposto aqui. Você Muito tá sendo obrigado. exposto. Você quer opções? Quero. Bela e a Fera, Frozen ou Mulan? Você pode repetir a frase, por favor? São seus defeitos que fazem de você uma pessoa única. A Bela e a Fera. Acertou, mas vale meio ponto, porque teve, no caso, dicas. A média é 6, viu? Não em... Boa, devia fazer aqui para passar. Tá com meio ponto por enquanto. Não enxergue o mundo como ele é. Enxergue como ele poderia ser. De quem é esta frase do universo Disney? Qual o filme, professor Matheus? Não tem opção? Cinderela Baiana. O melhor Cinderela filme da história. ou Branca de Neve? Cinderela. Cinderela, acertou. Não apenas voe, eleve-se. De quem é esta frase? E as opções são... Aladdin? Essa é a sua última resposta? Não. Eu não tenho personalidade nenhuma. Tá. A Nova Onda do Imperador, Não é. Dumbo ou Aladdin? Aladdin. Te peguei, é Dumbo. Você errou. Era uma orelha e um tapete que ia voar, né? Ouça com o coração e você entenderá. Pocahontas. Porra, foi sem pensar, hein? Caraca, E essa com as cores do vento colorir. Você quer trazer um dó pra gente nessa música? Não. Tá. Sempre deixe a sua consciência ser o seu guia. Pinóquio? Mentira que você sabe essa frase. É? Meu Deus! É o grilo falando. É isso. Na vida... Gente, eu não tô passando vergonha. Gente, eu tô emocionado. Você começou ruim, Tchim, mas tchim. aí deslanchou. Última frase. Na vida, o que dá a graça é de graça. Tem opção? Na vida, o que dá a graça é de graça. Eu já compartilhei essa frase no meu Instagram. Tem opção? É sua essa frase. Eu li no seu Instagram. Gente do céu, é verdade. Essa frase Eu é minha. peguei no Por isso seu que eu não tenho Instagram, referência, porque inclusive. foi eu que escrevi. Por isso que não tem referência. Você de casa, a verdade que foi eu que escrevi é que eu não tenho referência de que era essa frase, Ou porque ela era seja, minha. ele posta ali, ele não faz ideia do que ele tá postando, ele tá Gente, minha enchendo cabeça é um vocês. turbilhão de sentimentos. Meu Senhor, Deus mas tá do tudo céu. certo, tá tudo óbvio, a gente já tem o corte, foi excelente. Falando em Instagram, você é um cara muito ativo nas redes sociais. Sim. Você faz montagem, você faz o livro, você indica muita coisa. Você acha que isso tudo que você faz na rede social é com qual intuito? Mudar a vida. Não mudar, desculpa, eu não tenho esse poder. Eu não me julgo nesse poder. Dar a opção para as pessoas tentarem pensar. Porque eu entro num ambiente em que geralmente não é usado para isso. Sim. Então eu tento remar contra a maré dentro de um ambiente que é... Lógico, tem muitas pessoas que fazem isso, pelo amor de Deus. Eu tento entrar num ambiente que não propicia uma reflexão, porque é tudo muito dinâmico, e eu tento levar uma reflexão para que aquela pessoa pare e pense um pouco. Eu não quero que a pessoa concorde comigo. Tem gente... O que eu já tive de denúncia no meu Instagram é porque a pessoa não concorda comigo. As pessoas acham que tem um poder, ela denuncia porque ela não concorda com você. Ela não concorda comigo, vou parar de te seguir. Ah, querido, vai parar de me seguir.
Um beijo. Vai continuar com 17.800. Né não? Chupa. Mas, assim, brincadeiras à parte, é fazer com que as pessoas tentem refletir. Tentem pensar. Porque eu não emito uma opinião, eu emito uma opinião muitas vezes, mas assim, a minha ideia principal são tópicos de reflexão para a pessoa criar a ideia dela. Porque eu não quero que a pessoa reproduza o que eu falei. Eu não quero que a pessoa seja um papagaio. Ela copia o que o outro está falando. Reflete. Tem alunos que gostam, que acompanham, tem pais que gostam. E, querendo ou não, dá uma credibilidade até para a minha profissão. Claro. Porque eu levo conhecimento além da sala de aula. Livros, até opiniões políticas, muitas vezes, fatos, né, momentos bacanas, eventos literários, tarrafa literária e tudo mais. Mas o meu intuito realmente é mais fazer com que as pessoas tentem refletir no meio de um lugar que não é para isso. Em que momento você viu que esse teu projeto, não sei se eu posso falar assim, mas essa tua disponibilidade de levar informação deu certo? Você teve algum retorno de alguém que falou, cara, me inspirei em você, isso é legal de fazer? Tive uma vez que eu estava na academia. Estava na Smart ali no Açaí. Foi um dos momentos, tá? Você é o professor Leal? Fiz besteira. Eita, eu penso a mesma coisa quando alguém fala, você é o Quinho Fonte? Já me gela a espinha. Eu falei, sou eu. Eu te sigo, cara. Eu não penso que nem você, mas eu gosto das coisas que você coloca. Que legal, parabéns. Tirou foto comigo. Ó, mentira. Eu falei, você vai postar? Ele, vou. Eu falei, mas você vai falar o quê? Eu e o professor Leal. Se você quiser tirar foto comigo na rua, fica à vontade. E o fato das editoras olharem para mim também. Né? Muitas editoras me procuram. Posso mandar um material para fazer uma divulgação? Eu gosto desse... Lógico, se eu não gosto, eu não aceito. Sim. Se é um livro que eu não concordo, o que eu acho que não vai agregar. Mas as editoras me procuram. Pô, a gente pode mandar um material para você. A gente gosta do teu trabalho, gosta da tua relevância. Só que a única diferença é que, assim, existem perfis que são literários. Esse perfil literário, ele não é uma pessoa. Ele é livros e livros. É uma página. O meu sou eu. É o Matheus. Livro, opinião, momentos, eventos. É diferente. Mas eu acho que esses retornos de editor ou de pessoas até na rua que não precisavam fazer isso. Não vão ganhar nada fazendo isso. Mas, assim, é um carinho. Entendeu? Mas eu não acho que é sobre ganhar alguma coisa, mas eu demorei muito tempo também para entender a importância de um stories falando bom dia. Né? Essa semana mesmo, ontem mesmo, eu recebi uma mensagem de uma moça, a Gabi, que veio aqui, inclusive, na plateia e tudo mais, uma querida, e ela escreveu, ela falou, nossa, você não sabe como faz a diferença quando eu entro no Instagram e eu vejo você dando bom dia. Essa dimensão eu não tenho. Cara, eu não tenho o costume do bom dia. Não, assim, mas eu tô me referindo ao bom dia, mas eu tô trazendo pro que você faz. Sim. Às vezes o que a gente escreve, o que a gente posta, a intenção que a gente coloca, chega em lugares que você não faz ideia. Por isso que uma pessoa te aborda na academia e pede pra fazer uma foto com você. Ah, mas eu não sou famoso, eu não sou... Mas não é sobre ser famoso. Sobre ser sobre relevante. o que você impacta na vida daquela pessoa. Fazer a diferença, E às né? vezes sem nenhuma pretensão. Sim. Você faz ali o teu conteúdo, é a tua forma de expressar, você ama fazer aquilo, mas, cara, a gente não tem a noção de onde aquilo vai. Sim. E quem é a pessoa que está do outro lado. E eu tenho provas, assim, quase que diárias, de pessoas que, às vezes eu faço umas coisas tão bobas, que vem um retorno e fala, gente, mas... Bom, você tá bem, você quer um abraço? Porque às vezes você não faz com a intenção. Claro, quando você faz um conteúdo, você quer que viralize, que chegue em alguém, é uma coisa. Mas assim, uma coisa aleatória, né? Então acho que é muito importante, e até para trazer uma responsabilidade sem cobrança, disso que você falou, né? Você é um cara que as pessoas conhecem, que as pessoas seguem, que as pessoas se inspiram, que as pessoas olham e falam, puta, vou prestar atenção nesse cara. Então a gente tem uma responsabilidade com a nossa fala, com o nosso posicionamento. Sim. E quem não valida isso... Beijo. Não, né? tem o direito de ir e vir. E isso que você falou, eu também penso nisso, assim, de fazer algo que é diferente do que move a manada. Né? E pra mim já foi um grande problema isso, assim, de falar, cara, eu vou morrer fazendo isso aqui porque eu não vou fazer a dança do TikTok. E eu não acho que tá errado quem faz a dança do TikTok, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Mas as pessoas tem público para tudo, né? Isso, mas as pessoas não compram algo que geralmente você tem que pensar mais para poder ver. Sim. Não sei se é a minha opinião, eu tô sendo eu vou preconceituoso, te dar um exemplo, é uma métrica básica.
Se eu postar uma foto minha, a minha foto com o Dedé Santana, por exemplo, quando eu fui no circo, ou a foto que eu postei com a Lília Moritz Schwartz, que é uma das donas da Companhia das Letras, que ela foi eleita Academia Brasileira de Letras agora. Postei foto com ela num evento. Vai dar muito mais like do que a resenha de um livro. Sim. Muito mais. Muito mais. Ou se eu postar criticando alguém que a maioria não gosta, dá muito mais like. Do que eu postar 5 livros para você entender a mente humana, por exemplo. Tem conteúdos que... E você acaba mesclando também para manter uma métrica, para você buscar formas de chegar. Você não vai se importar, vou postar sem pretensão e se chegar, chegou. Você se preocupa em se manter. Senão você é engolido por um fluxo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, o fato de ter sido verificado também dá uma credibilidade para a tua página, né? Faz você ser ouvido. Eu acho até besta você precisar de um selo para ser mais ouvido. Né? Não acho que isso seja o importante. Eu brinco muito, eu falo para os meus alunos assim, vocês não sabem quantos moradores de rua são pessoas extremamente inteligentes. Se você sentar para conversar, ele te dá uma aula. E ele não tem um selo de verificado da sociedade, tipo, de estar bem arrumado. Cara, são pessoas inteligentes, foram advogados, não cabe a mim julgar porque tá lá. Sim. São pessoas inteligentíssimas. Mas elas não têm o selo de verificação, de aceitação da sociedade. Entendeu? Mas acho que isso foi uma... Não sei se evolução é a palavra certa, mas a internet ela meio que desencadeou isso, né? Ela criou ídolos que não tem base, não tem conteúdo, o tal do influenciador. Muitos influenciadores são muito inteligentes e usam aquilo para benefício próprio e também para benefício de outra pessoa, mas uns só usam pelo termo mesmo, né? E aí eles alimentam uma carência que a população tem. Por isso que eu falo que é muito importante olhar quem consome e não quem faz. Porque se faz, tem quem consome. Mas por que essa pessoa está consumindo? Por quê? Por que o Carlinhos Maia é o maior influenciador do Brasil? Por quê? Por que as pessoas validam esse tipo de conteúdo, de pessoa? E você já pensou que isso faz mais mal do que bem para a própria pessoa? Porque, por exemplo, se ela segue... Eu não vou ficar citando nomes aqui para não... Se ela segue uma influenciadora ou um influenciador que tem um padrão de vida altíssimo e a pessoa segue aquele padrão, ela não vai conseguir chegar lá. Ela segue porque ela se alimenta daquilo, mas nela ela sabe que ela não vai conseguir. Será que aquilo faz bem? Tipo, eu vejo muito na área de futebol, a gente vê isso. Os meus ídolos do futebol de antigamente, eu não sabia o que ele comia. Sim. Eu não sabia onde ele ia. As A cueca besteiras que ele usava. fazia. Então, assim, os ídolos, hoje em dia, eles vêm e vão porque eles estão muito expostos. Ah, ele é um ídolo porque ele não sei o quê. Do nada ele fez uma besteira, ele é cancelado. Ele deixou de ser um ídolo. Acabou. Ele é mais um. Um desesperado na rede social. Entendeu? Eu acho que faz mais mal do que bem. Concordo. Você consumir essas futilidades. Falando em ídolo, como é que foi o encontro com o Dedé Santana? Ah, eu vou contar exatamente como eu falei nos bastidores, para você que está assistindo. Eu chorei o espetáculo inteiro vendo o Dedé Santana no palco. O tio Paulo também estava, né, apresentando. Cara, é que muita gente que vai assistir, eu não sei mais ou menos como é que é a faixa etária do público que acompanha. Os mais novos não vão saber o que eram os Trapalhões. Né? Principalmente Zacarias e Mussum, que faleceram, um em 90, um em 90, outro em 94. Os Trapalhões, eles eram referência de reunião... Eu falo que é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que o Silvio Santos trouxe pra gente de referência de família de domingo. Domingo em família. E ver um cara de 88 anos ainda sorrindo, andando numa bicicletinha que é de criança, sabe? Um negócio assim, é emocionante. Você vê um cara que ele teve tudo e ele ainda está vivendo a essência do circo, Sim. que muita gente não tem. O circo eu acho que é uma das maiores artes que existe. Você presenciar um espetáculo circense, né? Que hoje em dia não tem mais animais, aquela coisa que a gente tinha na época, os animais expostos, tudo mais. Mas ver o Dedé é você olhar e pensar que quem nasceu para arte vive para arte a vida toda. Sim. E não importa quantos anos. Ele vai morrer fazendo isso e não ficar doente nem nada.
Assim, conversar com ele me abraçar, ele fala com a maior humildade do mundo. Ele é o Dedé Santana, cara. Tipo, e eu fico triste que o Didi não tenha isso. Mas eu acho que é uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha dos dois. Eu fico triste porque o Didi, ele é tão grande, talvez até, não sei, o nome dele seja até um pouco mais forte. Mas assim, o Didi, se você botar o Didi na rua, a gente sabe quem é. Sim. Ele não tem esse carinho do público. E o Dedé, ele tem. Mas é porque eu acho que o Dedé, ele continuou de uma forma... Da forma que ele conseguia, por exemplo, né? Ele fez Comando Maluco. Hoje na internet ele tem uma relevância muito grande. Ele faz o Beto Carreiro também. Exatamente. Ele faz muito conteúdo com Bananinha, tipo, agora. Então, assim, ele veio dos Trapalhões, foi passando, ele continua. O Didi, eu acho que ele... Galera, obrigado, é isso, minha obra tá aí. Se divirtam, eu vou aqui... E vai cuidar. recebendo uma homenagem a cada 10 anos, faz 80, faz 90. Ele recebeu agora esse ano, né, ano passado, fez 90. Assim, né? Então, acho que é isso. Assim, a obra dele tá ali, vamos consumir, mas o Dedé, ele tem essa necessidade, né? Ele respira circo. E falando de bastidores, quando a gente soube que ia entrevistar o Dedé, eu quase infartei. Porque, assim, não é uma coisa que acontece todo dia. E assim como você, eu sou mais velho que você, então, assim, eu tenho também muito essa referência dos Trapalhões, né? Apesar de hoje, a gente falou isso com ele, os Trapalhões não serem mais permitidos hoje, porque existe uma linguagem do humor que hoje a gente entende que ultrapassa muita coisa. O próprio Dedé falou que hoje eles seriam cancelados e não teriam o sucesso do cinema, aquele show e tudo mais, mas a gente viveu uma época muito incrível por conta dos Trapalhões. Sim. E aí, quando eu estava aqui em pezinho e ele entrou por essa sala, eu demorei um tempo para entender o que estava acontecendo. Quando ele foi embora, esse vídeo já está nas minhas redes sociais. Eu meio que faleci aqui, porque a gente tem um trabalho muito duro para que o Podiquinho vá semanalmente no ar, e as pessoas não precisam saber disso. E aí, quando você tem a validação de um cara como o Dedé Santana, que veio até aqui, não é que eu fui até o circo, não, ele veio até aqui. Sim. Ele sentou nessa poltrona. Ele estava numa baita boa vontade. Cara, ele foi sensacional. Ele veio conversando com a minha produção e descobriu que o meu nome, Quinho, foi a Xuxa que me batizou em algum momento. E foi a primeira coisa que ele falou quando começou a entrevista. Eu quase botei um ovo, de tão nervoso que eu fiquei. É sério, assim, eu tive que apertar o piloto automático para descaracterizar que era o Dedé que estava aqui. Imaginar que é uma pessoa normal, qualquer. Porque não é uma pessoa normal, tá, gente? Você, pessoal de agora, não entende, mas o cara é gigante. E eu consegui, sei lá, a gente bateu um papo de 40 minutos aqui. Eu fui no circo também. Ele lembrou de mim, ele falou, poxa, que legal, foi muito bacana a entrevista. Ele, olha... você fez a entrevista antes de ir no circo? No mesmo dia. Ele veio aqui, acho que foi meio-dia, 1h da tarde, e no mesmo dia à noite a gente foi. Foi no dia da estreia do circo. Tá. Foi no mesmo dia à noite. Aí entrei na fila, comprei o livro, né? Só para poder viver esse momento. Fora o Dedé Santana, você tem algum outro ídolo grande que você lembre? Eu posso só completar esse negócio do Dedé Santana? Por favor. Existe uma frase do filme do Batman que fala assim, ou você morre herói, ou vive o suficiente para virar vilão. É uma frase do filme do Batman. E assim, você vê muitas pessoas que envelhecem dentro da televisão, que elas começam a ter posturas que talvez não sejam adequadas para a nova geração, e elas são criticadas. Então eu vejo que o Dedé, ele conseguiu, de certa forma, manter. Sim. A mesma coisa o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele conseguiu manter uma imagem sem se expor a críticas de uma nova geração. Eu acho que ele conseguiu um trabalho de... Tudo bem que ele foi para o circo, que é uma coisa muito mais seletiva, muito mais... É um nicho muito específico. Mas ele conseguiu manter uma imagem, né? Sem ser criticado por nenhuma geração, nem nada. O Carlos Alberto a mesma coisa. Também acho o Carlos Alberto um ícone, sim, da comédia e tudo mais. Mas falando de ídolos, cara, o meu maior ídolo é o Silvio Santos, como comunicador, né? Eu acho o Silvio Santos o maior comunicador da história, né? Tipo, não tenho o que falar, tipo, não falo de vida pessoal, falo do artista, né? Da arte dele. Assim, é um cara que abriu portas para diversas coisas inaceitáveis da época, né? Show de calouros e tudo mais, É o que Maravilha, todas aquelas mulheres e tudo mais. Cássia Eller, minha cantora favorita da vida. Até hoje, Cássia Eller, pra mim, é o concurso. Assim. Foi embora cedo demais.
29 de dezembro de 2001. Ai, que memória, né, menino? Nunca me esqueço Não disso. esquece de muita coisa. Pessoa de história, né? Silvio Santos, Cássia Eller, meu pai e minha mãe, fato. Cara, e eu tenho uma paixão pela Rita Lee. Eu tenho uma paixão gigantesca pela Rita Lee, cara. Só a galera, né? Só a nata. Cara, eu tenho uma paixão, assim, pela mulher Rita Lee, assim. Tipo, tanto que me perguntaram, Rita Lee ou Cássia Eller? Eu falei, aí você força a amizade, né? O que a Rita Lee simbolizou como mulher, como transcendência da época, de falar de... Assim, eu acho que eles são os grandes... Pra mim, são grandes referências, assim, né? Porque pra mim tem que ter um contexto histórico ou emocional pra ser um ídolo, né? Uhum. E, assim, na arte também, Chico Anísio, Ronald Golias, sim, são... Jô Soares, é um dos meus escritores favoritos. Ninguém fala dele como escritor. Jô Soares é um crânio, era um gênio. Né? Assim, são referências importantes que construíram um pouquinho do que eu sou. Você que não faz ideia do que ele tá falando, vai no Google, tá? Porque tem uma galera que realmente é meio alienada. Na verdade, eu acho que toda a referência que eu dei morreu. Né? Só pessoas mais antigas, assim. Mas quem morreu foi a pessoa, né? A arte A arte, pro resto da vida. Pelo amor de Deus. A Rita Lee até faleceu recentemente. Mas, assim, são pessoas que eram influenciadores de verdade. Eita! Entendeu? Chupa. Vou falar uns nomes aqui. Eu ia falar também, mas eu falei, melhor não. Depois cortar, que eu posso ser cancelado sem ser ninguém. Depois cortar, a gente fala. Você acha que a leitura salva vidas? Salva, porque... Quanta gente está no mundo e está infeliz. Né? Eu falo que muita gente está rodeada de gente, está sozinha. E você lê, além de você desenvolver um senso crítico para saber onde você pode ir, com quem você pode conversar, o que você pode frequentar, ela te isola um pouquinho dessa realidade muito pesada. Né? Eu tenho um costume de, quando eu leio com música ambiente. Né? Eu boto músicas ambientes para... Que é buzina de carro, não sei o quê, põe uma música ambiente. É um mundo em que eu me desconecto de problema, que nem você vir aqui trabalhar e tudo mais. Ela salva vidas nesse sentido de você poder chegar a lugares que talvez você nunca chegue como ser humano. Ou financeiramente, ou sei lá, qualquer tipo de condição. E a leitura, ela também te leva a uma condição de... Como é que eu posso explicar? De ser uma pessoa criativa. E a criatividade faz você se virar em muitas situações. Né? A criatividade salva vidas, porque você precisa... Muita gente precisa se reinventar na pandemia, por exemplo, para sobreviver. A leitura, ela traz uma criatividade, ela ativa teu cérebro para pensar coisas diferentes. E esse pensar coisas diferentes te faz enxergar uma nova profissão, um novo passatempo. Eu falo muitas vezes que faz você se apaixonar e falar, não, eu quero um homem assim para minha vida, uma mulher assim para minha vida. Tipo, eu tenho uma aluna que fala para mim, eu vou esperar o meu príncipe encantado, não importa quanto tempo. Eu falei, mas é para vir de cavalo? Ela falou, não, pode vir de carro. Eu falei, mas eu quero um homem que me trate assim. Cara, é um espelho da leitura. O livro é Bridgerton, a sequência de Bridgerton. Eu falei, talvez naquele biotipo, naquele comportamento formal da época, não. Mas eu acho bacana você ter como você quer ser tratada. Isso é um impacto da leitura para a vida dela. Ela sabe o que ela quer e o que ela merece. Entendeu? São impactos que a gente nem imagina que podem acontecer na vida de quem lê. E se alguém que está vendo em casa pensa assim, mas eu não gosto de ler, eu tenho preguiça, eu tenho sono, eu prefiro ir no cinema. O que você fala? Vai no cinema. E vai. Cinema é muito bom, né? Você não vai dormir no cinema, vai... Você vai no cinema ver um filme, não assiste o filme antes de ler o livro, por favor. Eu fiz isso com o Alto da Compadecida. Primeiro assisti o filme, depois eu li o livro. Não consegui ler o livro. Porque o filme é tão brilhante, os personagens são tão geniais, que o livro ficou monótono, por exemplo. Né? Voltando. Eu dou dicas para quem quer começar a ler, por exemplo. Você não gosta de ler? Pega uma crônica, pega um quadrinho, pega gibi. O povo não tem costume de ler gibi, cara. Tava falando outro dia pra uma amiga que antigamente, antes do celular, era o que a gente fazia no banheiro. Né? Tinha sempre uma cestinha ali de gibi e revista.
Era isso. Tinha um revisteiro do lado da privada. Exatamente. É isso mesmo. Nossa, é verdade. E um cesto de brinquedos para brincar no banho. Bonecos, tudo mais. Eu não tive isso. Talvez não Eu tomasse banho, hein, galera? Eu tinha o cestinho dos bonecos que eu tampava o box com plástico, Aham. fazia uma piscininha, aí eu fazia os bonecos nadando, tal. Eu não tinha isso. Acho que bateu uma depressãozinha aqui. Vamos Você acabar o de programa casa, antes? a gente fazia isso antigamente. Se você fazia isso, escreve aqui pra gente. Se você tem banheira, dá pra fazer também. Qual foi o... Desculpa, termina. Então, assim, leia gibis, que são leituras lúdicas e rápidas. Leia crônicas, que são textos mais curtos. E leia também livros finos. Porque, assim, muita gente pega já logo um livro grosso de começo, não vai terminar, não tem costume. Qual foi o primeiro livro que você leu, você lembra? A Revolução dos Bichos. A Minto, Revolução... O Feijão e o Sonho. Coleção Vagalume. Tá. Meu primeiro foi Pequeno Príncipe. Sério. Muito Começou clichê, né? Ganhei de um vizinho do meu bisavô. Sério? Ganhei de aniversário. E depois foi Revolução dos Bichos na escola. Que fofo. Que curioso, quando a gente... Já leu Revolução dos Bichos? Não li. Quando você lê Revolução dos Bichos, ele é uma crítica ao sistema, à União Soviética e tudo mais, aquela coletivização, proletariado no poder. Só que quando você lê na escola, é uma fazenda e animais se rebelando. Você acha bonitinho, você não tem uma crítica social. Então eu li e falei, nossa, animais tomando o poder da fazenda, que bonitinho, né? Lindo, né? Meio Fazenda do Orson, que era um desenho que tinha antigamente. Aí depois eu voltei a ler, mudou a minha visão. Mas foram esses dois primeiros livros. Que incrível. Feijão e o Sonho e Revolução dos Bichos. É o seguinte, nosso programa está acabando. Não valeu. Tá acabando. Todo mundo é pago para fazer A. Só que a gente vai ter umas perguntinhas finais, que aí você bom. responde como você quiser. Se você me convencer, talvez a gente tenha aí um negocinho para você no final. E é mais que um abraço. Tá bom? Se você pudesse encontrar... Só uma coisa, tá atacando a ansiedade, vai. Aí você vai lidar com isso em terapia depois, tá? Não... Você falou que conhece o programa, então não é novidade. Então, antes disso, eu posso te dar um presente? Pode. Para presente, a gente para o que a gente está fazendo. Trouxe um livro para você. É uma edição da Tag Livros, né? Que é uma edição de clube de assinatura. Tá. Eu assino todo mês. O livro se chama O Dia em que a Poesia Derrotou o Ditador. E é sobre o que o livro? Ele fala de um levante, né, de um poeta, durante um período da ditadura militar, em que ele fez uma campanha através da poesia para derrubar o regime numa eleição. Ele tentou, através da poesia, convencer o povo. Posso abrir? Claro, mas eu tenho que explicar por que eu estou dando isso. Tá bom. Por mais que não tenha politicamente, tem um livro, tem um resuminho explicativo, tal. Mostra Né? a minha câmera aqui, por favor. Enquanto ele fala. Por mais que tenha, não seja especificamente por causa da ditadura, eu escolhi dar esse livro para você por conta de, assim como a poesia é uma arte, o que você faz também é uma arte, né? Levar alegria, levar informação, deixar um ambiente tranquilo para que eu traga informação. Sim. Então você também quebra paredes, você também quebra blocos de resistência, com a tua alegria, com a tua força, com a tua não vergonha de mostrar nada na rede social, a sua não vergonha de ser quem você é. Eu acho que hoje em dia ser quem você é arte, porque muita gente tem medo de ser. Sim. E ninguém é mais corajoso do que o artista. Então eu te considero um artista, por isso que eu estou te dando um livro que fala de arte e de resistência. Que lindo! Obrigado. Tá vendo? Eu ia falar que... Não... Eu já convenci? Ele já convenceu, gente. Já vamos direto pro presente dele que não tem como. Mas obrigado. Obrigado pela leitura que você faz de mim. Muito importante. E é sincera, não falaria se não fosse verdade. Eu sei. Aquele pix que eu fiz não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Mentira. Mas, ó, obrigado. Tem gente tá? que poderia achar que é verdade o Pix? Ah, meu filho, você não sabe quem assiste esse programa. Cada coisa que eu ouço nesse programa. Mas, ó, são perguntas tranquilas. Eu quero que você diga o que vier na cabeça. Tá bom. Tá bom? Se você puder encontrar com aquela criança que tinha pizza já tô com... até vendo. Vai, pode ir. Se você encontrasse com aquela criança que tinha a pizza lá com desenho. Sim. Hoje, o que você falaria pra ele? Demorou, mas deu certo. Demorou, mas eu cresci. Demorei muito para amadurecer.
precisei perder meu pai para amadurecer. Sempre fui muito imaturo. Quando o meu pai faleceu e eu vi que eu precisava cuidar no sentido assim, minha mãe se cuida super bem, minha mãe é super independente, mas quando eu precisei ser o apoio para minha mãe, ali eu cresci. E assim, ao mesmo tempo em que eu tenho a maturidade de enxergar que eu precisei perder meu pai para ser quem eu sou, eu fico triste de não ter sido quem eu sou com ele aqui. Porque ele teria orgulho Sim. de me ver em sala de aula. Mas eu falaria, demorou, mas deu certo. Quanto tempo faz seu pai foi embora? 7 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu não sei no que você acredita espiritualmente. Eu sou espírita. Então você sabe de alguma forma ele tá vendo isso. Sim. Né? Tá escrito aqui o nome dele, né? E tá nos passos, né? Todo dia que eu entro em sala. E é muito curioso, no dia que meu pai veio a falecer, vou botar o clima para baixo um pouquinho, mas já volta. Relaxa. Eu peguei a palavra ao lado do caixão do meu pai. E até vieram pessoas falar para mim, como é que você conseguiu falar naquele momento? Eu falei, primeiro porque eu sinto que eu tenho o dom da palavra de alguma forma, né? Não como você, não da forma como você tem, mas eu também tenho um pouquinho. Total dom, você é professor, imagina. Mas assim, eu falei, meu pai nunca precisou dizer eu te amo para falar que me ama. Nunca faltou nada em casa. Não vou falar, passei dificuldade, nunca passei dificuldade. E assim, meu pai nunca olhou para mim e falou te amo, mas a mesa estava cheia, a gaveta estava cheia de roupa e tinha umas notinhas dobradas ali para eu sair no final de semana quando eu era mais novo. Ó, o dinheiro da sua aposta aqui, eu estava sem trabalhar. Meu pai teve diversas formas de falar te amo. E eu fui tão egoísta muitas vezes de achar, meu pai não falou, então não é. Então, eu como professor, a minha forma de falar te amo para os alunos é dar o meu melhor também. Entendeu? Então, assim, E eu até dou recado para quem está em casa, não é porque não se fala te amo que não se ama. Eu conheço tanta gente, te amo ficou banalizado. Sim. Eu conheço pessoas que não falam te amo, mas no primeiro problema que você tiver, ela é a primeira pessoa a estar ali do lado. Eu sou assim, eu não sou de falar te amo. Mas o primeiro problema que você tiver, eu estou na porta do hospital para te ajudar. Eu aprendi assim. Ah, é errado, é certo? Ninguém pode dizer. Mas eu sinto isso. Vamos ser amigo? Hã? Vamos ser amigo? Fechou. Não, mas amigos, mas não é mentira. Sim, Vamos sim, sério, claro. vamos ser amigos de... O evento lá dos bonecos que você falou? Vamos? Vamos. Fechado então. Quando você não estiver mais aqui, foi embora. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você quando elas dissessem Matheus, aquele que... Sorria independente da situação. Eu posso estar a pior pessoa do mundo, eu vou sorrir para você. Eu sorri no velório do meu pai. Eu recebi todas as pessoas de braço aberto sorrindo. Sou melhor que os outros? Não. Sou eu. Eu sorrio. Sorria para a vida, porque as pessoas não têm culpa e a vida é muito mais bonita do que a gente imagina. A gente dificulta muita coisa. E na praia de graça é lindo. A minha bisavó dizia que os nossos problemas somos nós mesmos que procuramos. E a gente que dá a intensidade que eles devem ou não ter. Só que quando você é mais novo, você não entende dessa forma. Não. Né? O jovem, ele Você é muito... é sempre vítima. Muito doido. E hoje eu com quase 43, eu fui desmistificando e tenho esse sentimento também de que eu gostaria de ter sido o que eu sou hoje para os meus avós. É tipo assim, não é o que a vida fez com você, é o que você fez com que a vida fez de você. Exatamente. E outra frase, lar é onde o bumbum descansa. É o meu capacho, tá? É mesmo? Capacho da minha porta. Lar é onde o bumbum descansa. Eu acho essa frase maravilhosa. Se você pudesse ter 10 minutos com alguém para sentar, conversar, quem seria e o que você falaria? Vou contextualizar. Uma vez me perguntaram se eu pudesse trazer alguém de volta, quem que eu traria? Eu falei que não seria meu pai. Primeiro porque eu não gostaria de passar por toda a dor de novo. Aí tá bom, você traria quem? Eu traria minha madrinha. Porque minha madrinha morreu com 42 anos de câncer de mama, né? A princípio, minha prima Fernanda, um beijo. E a minha prima perdeu ela com 11 anos. Então, assim, eu perdi meu pai com 30. Eu daria mais oportunidade para ela curtir a mãe dela do que eu curtir meu pai.
Eu curti durante 30 anos. Ela teve 11 anos, a mãe dela. Então, se eu tivesse 10 minutos com a minha madrinha, eu falaria para ela ficar calma, porque mesmo longe, a filha dela cresceu, tá na Europa, tá bem. Eu usaria para acalmar ela e depois acalmar minha prima e falar, conversei com a sua mãe. Acho que eu usaria para isso. Eita! A gente quer que o convidado chore pra gente ter o corte, mas no caso, a gente tá aqui. Qual que é a lembrança mais bonita da sua vida? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Mais bonito ou mais marcante? Como você entender essa pergunta? O último dia que eu vi meu pai. Como foi? Eu vou contextualizar com o livro que eu estou escrevendo. Contextualiza. Eu estou escrevendo um livro chamado Se Eu Tivesse Atravessado a Rua. É o nome do livro. Meu pai, quando faleceu, infartou no meio da rua e veio a falecer com 60 anos de idade. Meu pai foi deixar o lixo do outro lado da rua, eu passei por aqui, fiz assim e fui embora, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então eu dei tchau pro meu pai e fui embora. E o livro que eu estou escrevendo é a história de um professor e situações do dia a dia, como se meu pai estivesse me contando as coisas que ele passou, mas não passou porque ele não teve tempo. Mas é como se eu tivesse atravessado a rua para ele me contar. E ele não me contou. Uhum. Então, o livro são histórias de um professor, que não é o nome do meu pai, é um nome diferente. Mas essa cena do meu pai me dando tchau, e foi o tchau. E assim, desculpa não estar olhando para você nem para a câmera, mas Fica é que eu tranquilo, tô... que Às vezes sai um pouco do... O ambiente é seguro, fica tranquilo. Mas o fato de eu achar que nunca vai... A gente é tão petulante, a gente é tão seguro da gente, de achar que vai durar para sempre. Tanto que eu falo, hoje eu moro com a minha mãe, e assim, eu sofro de ansiedade porque eu sei que hoje em dia, é muito curioso, eu não confio na felicidade plena, 100%. Porque eu confiava e a vida me tropeçou dessa forma. Tudo bem, tem suas evoluções. Mas hoje em dia eu falo, pô, legal, momento bom, mas daqui a pouco vem alguma coisa ruim. Isso é tão ruim. Né? Então esse momento do meu pai me dando tchau, realmente, é uma cena que me marca muito. Eu devia ter atravessado a rua e dado um abraço nele. Dá para fazer? Não dá mais. Não dá mais. É isso. Obrigado por ter partilhado isso com a gente. Nada. A maioria não sabe disso. O estúdio inteiro chorar. Maravilha. Quando é que sai esse livro? Se tudo der certo, até o final do ano eu Por favor, pretendo publicar. me avise que... São crônicas, já tem 10. Eu quero colocar pelo menos 20, que era o dia 20 era o aniversário dele. No dia 20 de agosto, eu quero colocar pelo menos 20 crônicas. Mas eu acho que é uma forma de dar um legado, sabe? Sim. Um legado meu, um legado dele. E essa cena realmente para mim é algo simbólico demais. Ai, professor Matheus, a gente não esperava esse momento. Mas, ó, eu tenho aqui 2 frases. Tá. Você vai ter que me dizer de quem é essas 2 frases. De quem é essas 2 frases? Tá certo? Português, professor? De quem são essas De frases? quem são essas frases. Aqui é de uma pessoa É só. que de uma pessoa... Ah, então. Não, beleza. Tá certo? Então, primeiro eu vou falar as 2 frases, depois você me diz de quem é. Tá? A primeira frase é: você jura pelo quê? Ai, Segunda frase. Já sei. Como é que eu vou falar essa frase aqui? Eu vou explicar por que essa frase. A outra não é uma frase, é uma pergunta. Quem é fã da novela Próxima Vítima até hoje? Minha mãe. Sua mãe. Porque eu jura pela tua saúde, é isso? Não. Você jura pelo quê? Você jura pelo quê? Porque quando começou a ter esses golpes de sequestro no telefone, Sim. ela falava pra mim, eu vou perguntar, você jura pelo quê? Eu tenho que responder, juro pela minha saúde, pra ela saber que era eu. Uhum.
E A Próxima Vítima, pra mim, é a melhor novela da história. Jura? Tá. Ela só briga com o Rei do Gado. Tá. Não vamos bater essa boca agora. Não, programa, relaxa. Tá lindo o programa. O Rei do Gado pelo contexto histórico e A Próxima Vítima porque eu achava emocionante demais. Tá. Já assisti até o remake com outro final. Desculpa, Nazaré Tedesco. Mas eu tenho um presente Qual pra era você. Nazaré Tedesco? Senhora do Tino. Ah, tá. Depois a gente bate essa boca quando acabar. Eu tenho uma mensagem pra você. Ai, meu pai. Oi, Matheus. Aqui é a mamãe. Eu queria que você soubesse que eu sou sua fã número 1. Eu tenho muito orgulho de você, por você ser quem você é, por você ser batalhador, por você correr atrás daquilo que você quer, por você ser um amigo leal no nome e na amizade. Hoje somos só eu e você, pela falta do pai. Então, você, além de meu filho, você é meu melhor amigo, meu companheiro, meu confidente, tudo de bom. Mesmo você sendo meio chatinho, eu amo muito você, muito mesmo. E espero que tudo que você deseje, que você sonhe, você consiga. E eu vou estar sempre do teu lado, te desejando tudo de bom e muitos beijos. Essa é a mãe do Matheus, Dona Júlia Leal. Um beijo pra senhora, foi super fofa, super querida comigo. Enquanto o Matheus se recompõe, ela escreveu assim, ó, sobre as frases, só pra vocês entenderem. Existem duas coisas que ele vai saber que sou eu. Primeiro, temos um código para saber se é ele mesmo no telefone, pois já tentaram me enganar algumas vezes. Eu pergunto para ele, você jura pelo quê? Aí ele responde com uma frase. Outra é só você perguntar quem era fã até hoje da novela A Próxima Vítima. Só eu sei disso. E aí ela mandou esse áudio fofo. Como é que você recebe esse amor todo da sua mãe? Tudo bem? Legal. Eu recebo alegre, triste, alegre, pelo amor de Deus. Porque assim, eu sou o que eu sou pela minha mãe, porque na pandemia eu estava desempregado e se eu conseguir chegar a ser professor é porque ela me ajudou, segurou minha onda, assim como eu seguro a dela em muitos momentos. Minha mãe é tudo que eu tenho na vida, porque a minha família, todo mundo, infelizmente, já partiu, né? Nós éramos muitos numa casa em festas de final de ano. Ficamos só eu e ela. Minha mãe é um motivo de muitas vezes eu querer ficar em casa sábado à noite, não sair para beber, não sair para balada nem nada, porque eu quero estar perto, eu tenho prazer em estar perto da minha mãe, mesmo ela no quarto, eu no quarto. Eu tô perto. Minha mãe é o motivo de eu não ter ido pro mundo. E eu tenho o maior prazer em não ter ido pro mundo, porque eu falo, o dia que eu casar, a minha mãe vai comigo. Ela não precisa ser na mesma casa, mas ela vai estar no apartamento do lado. E não importa quem seja a mulher que vai aparecer na minha vida. A minha mãe é a mulher da minha vida. Então, assim, e eu tenho orgulho da minha mãe ter aguentado perder meu pai. Porque só éramos nós três. 35 anos de casado. E minha mãe fala, eu só aguentei por você. E ver que ela aguentou e ela tá firme e ela tem vontade de viver. E eu ter conquistado coisas e ela tá orgulhosa disso. Minha mãe fala, você dá a cara a tapa que eu nunca tive coragem. Matheus, para de pegar aula de dança. Eu falei, não, mas eu vou porque dá um trocado e eu gosto. Então eu vou trabalhar, chego da escola, durmo um pouquinho, vou pra academia, vou dar aula à noite. Eu sei que ela é minha fã. Eu sou chato, eu sou meio cri-cri com algumas coisas. Principalmente no calor, eu fico irritado esse calor assim. Mas assim, minha mãe é o que sustenta o meu psicológico. E assim, é muito emocionante escutar um áudio. Eu achei que você ia ligar pra ela aqui, sabia? A gente fazia isso antigamente, mas dava merda.
A gente tinha um quadro que era: qual o seu contato de segurança? Ah, minha mãe. Aí a gente fazia a pessoa ligar ao vivo, só que às vezes o contato de segurança não respondia. Eu ainda falei pra ela, fica de olho no Aí celular. ficava Eu achei ela feio. muito normal. Ela falou, não, tudo bem, eu vou ficar. Ela geralmente fala, ai, Matheus, eu não gosto dessas coisas. Vai, então já te... Mas ela respondeu prontamente, assim. Sim, não, minha mãe é um amor, é muito um ser muito humano, fofa. assim. Minha mãe, por mais dificuldades clínicas, né, de idade, de saúde, minha mãe não é idosa, ela tem 68 anos. Ela é muito forte, assim. Ela é muito independente, mas ter o filho perto é sempre melhor. Sim. Né? E é um conselho que eu dou para todo mundo que está em casa, todo mundo que assiste. Não abandonem seus pais, seu pai, sua mãe, ou quem te criou, o avô, a avó, porque eles te criaram para o mundo, mas você é o mundo deles. Então, eles te criarem para o mundo e você largar e deixar, não é justo. Sim. Entendeu? Eles investiram em você como ser humano, não para você ser refém e cuidar deles depois, mas para você desenvolver um amor e cuidar deles em algum momento. É uma troca. Sim. Eles trocaram a sua fralda, em algum momento talvez você precise trocar a fralda deles. E não é uma bobeira, é uma realidade, entendeu? Então é ter orgulho e cuidar da mãe, do pai, do avô, da avó, do amigo, da parceira, do parceiro de vida, porque as relações estão cada vez mais líquidas. Sim. Como dizia Zygmunt Bauman, o escritor, relações cada vez mais líquidas. Hoje em dia é muito difícil você criar uma conexão com alguém. E conexão não é sexual, não é isso. Sim. É de coração, é de alma, é de espírito, entendeu? Por isso que a gente tem, às vezes, relações melhores com um cachorro, com um gato, do que com o ser humano. Pela pureza, Sim. entendeu? É isso, me quebraram, né? Mas eu amei. Beijo, mãe. Te amo mais que tudo nessa vida. Não esqueça que foi você que quis vir aqui no Podquinho. É verdade, eu cavei isso. Mas para terminar, eu preciso primeiro te agradecer por você ter vindo, contado a tua história, dividido um pouco do teu conhecimento. O tempo é curto para a gente contar uma história tão vasta como a sua, mas eu tenho certeza que foi inspirador da gente ouvir. E eu queria te pedir para você nunca mais dizer que você é irrelevante para as pessoas. Eu usei uma palavra ruim, né? E eu entendo o que significou essa palavra, né? Que em algum momento você citou pessoas que sentaram aqui que são nacionalmente conhecidas, são ídolos de uma galera. Mas o Podquinho, a gente não tem só essa viés. Claro que se a gente puder trazer a Xuxa, é sensacional. Até eu viria assistir. Você viria. Mas a gente gosta de contar histórias, a gente gosta de trazer inspiração, a gente gosta de trazer pessoas que gostam de dividir a sua história comigo e com quem está em casa. Né? A gente tem, acho que 41 programas no ar, e a gente não tem só pessoas nacionalmente conhecidas. Sim. E todas as pessoas que passaram aqui deixaram alguma coisa, agregaram de alguma forma. Eu, apesar de conhecer você, a gente não tinha proximidade, porque agora a gente já é amigo, né, total. Mas assim, a gente não tinha proximidade, então eu não fazia ideia da tua história. Né? E quando você foi trazendo as camadas e foi se permitindo se emocionar, foi permitindo dar a tua opinião, para mim é muito importante. Porque isso aqui que você está vendo... faz parte do meu sonho. Sim. Né? Faz parte do meu trabalho. Ser um comunicador, chegar na casa das pessoas, ter essa troca, faz parte do que eu sou. E ter alguém como você partilhando disso, mostra que eu estou no caminho certo, porque é alguém que confia no meu trabalho e quis vir aqui. Sim. Então, só posso te agradecer. Obrigado pelo presente, por favor. Tem uma explicação sentimental. Tem uma explicação, foi linda, inclusive. Agora, por favor, olha para a sua câmera e manda um recadão para quem está em casa. Queria, só para completar o que você falou, Tá. A maioria das pessoas não conhecem as camadas minhas. Eu não permito conhecer. Eu me fecho para as vulnerabilidades próprias, assim. Talvez seja uma coisa... Talvez isso aqui faça todo mundo saber e ficar vulnerável e não tem problema nenhum. Tenho muito orgulho da minha história. Todas as cicatrizes que a gente tem são marcas Sim. do que a gente sobreviveu. Queria muito agradecer, mais uma vez, ressaltar a admiração, a luz que você é para todos. Agradecer a todo mundo da equipe. Me receberam super bem. E a quem está em casa, valorizar. Eu sei que, por exemplo, daqui a um tempo você vai estar muito maior do que você é, aí vai ser fácil vir até você pedir para participar.
Então, assim, é o que eu falo. Se você tem alguém que está começando um projeto, seja um podcast, seja uma lojinha de brigadeiro, seja um livro que seu amigo está escrevendo, logo, logo, quando eu lançar, eu vou ser esse cara que está começando com um livrinho aqui. E eu quero esse livro. Então, assim, eu te presenteio com o livro. Fechado. Eu quero que você corte na minha mesa, caso ele não faça o processo ele, tá bom? Aí pode Então, continuar. assim, incentive as pessoas que estão começando, porque daqui a pouco você vai ser quem está começando um projeto, porque se você lê, você tem a criatividade para se virar e criar coisas novas. E última coisa, valorize as pessoas que estão ao seu redor. É muito fácil estar do lado quando está tudo bem. Muita gente está rodeada de gente, está sozinha. Muita gente precisa de um abraço. Seja gentil. Por favor, seja gentil. Dê bom dia, boa noite para as pessoas e sorria. Se você sorrir, tudo fica mais leve. Fechou? Muito obrigado. Que coisa linda, gente. Inesperado esse podcast. Fiquei muito emocionado de verdade. E obrigado você que ficou até o final, que assistiu essa entrevista incrível. Obrigado novamente, tá? Obrigado. Ó, não esquece de se compartilhar, é excelente. Não esquece de compartilhar, de se inscrever. Deixa eu falar meu Instagram. Calma, já Esqueci. vai falar. Só um minutinho, a gente já vai... Alguém corta o microfone dele, gente? Pessoa ansiosa, né? Só um minutinho que a gente vai falar já, tá? Queria lembrar que o Podiquinho ele é realizado aqui no Estúdio DG, tá? A minha equipe sensacional, o Anderson, Virgínia, Isis e Wellington fazem tudo acontecer. Lá no @Podiquinho, no @QuinhoFonte, você fica sabendo muito mais dos bastidores. E o seu Instagram, por favor? Eu tava ansioso, né? Meu Instagram, para quem quiser me seguir, dicas de livros, opiniões e tudo mais, @prof.mleal no Instagram. Fechou? Exatamente. Teremos lá no Podiquinho um vídeo dele me ensinando dança de salão, ele não vai fugir disso, tá? E fica ligadinho lá que a partir de março o Podiquinho tá na rua. A gente foi pra rua, foi conhecer histórias que a gente não fazia ideia. E olha, tem cada coisa. Eu não tenho a data ainda, tá? Mas assim que eu souber, eu vou trazer pra vocês e não esquece, tá? A gente também tá no Spotify. Quer lavar louça? Quer ouvir a gente falando dessa entrevista? Vai lá no Spotify, só colocar Podiquinho que a gente tá lá, tá? E na semana que vem, um novo convidado tão inspirador e tão incrível como foi o Matheus, tá? Semana que vem a gente se vê. Um beijo!